mais um programa Anatomia do Poder. Hoje eu vou entrevistar uma figura que eu gosto muito, uma pessoa que eu só poderia ter um carinho muito grande, que é a minha filha. Doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestra pela Universidade Federal, foi professora visitante de Harvard, nos Estados Unidos, da Academia Brasileira de Filosofia. Nós somos confrades na Academia Brasileira de Filosofia e toda a sua atuação como professora foi no campo da filosofia do direito. Advogada brilhante, hoje ela é candidata à vice-presidência da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. E ela vai falar um pouco sobre o que representa, num dos blocos, a sua candidatura, a candidatura da sua chapa, que tem ilustres amigos meus, e nós, no segundo bloco, abordaremos também alguns aspectos da eleição do presidente Trump e os seus reflexos no mundo e no Brasil. Minha querida Ângela, uma grande alegria de você estar aqui, minha querida filha, e eu gostaria que você começasse já a falar um pouco o que a levou, sendo advogada, professora universitária, agora a participar da política da Ordem dos Advogados, isso de sair candidata à vice-presidência, com ilustres juristas do Brasil. Você poderia falar um pouco para os nossos telespectadores o que a levou a ser hoje candidata à vice-presidência da Ordem? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, meu pai querido. Queria cumprimentar todos os nossos telespectadores. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite e, ao mesmo tempo, uma honra estar com meu pai. Não é que eu não mereço ser filha dele, né? Mas tenho um bom orgulho, né, disso. Bom, pai, eu posso dizer, né, que, na verdade, eu me inspirei em ti para aceitar essas eleições, né, e a candidatura à vice-presidência. Eu lembro desde os bancos de faculdade na São Francisco, no Largo São Francisco, tu era conselheiro da UAB, e nós considerávamos muito a UAB como uma voz, como um lugar onde nós íamos para aprender. Nós já no quarto ano já podíamos participar, né, como estagiários. Eu lembro de sair ali do Largo, ir lá para a sede, né, para ver os debates, e muitas vezes tu como conselheiro, né? Por quê? Porque aquilo era uma voz do direito, uma voz da advocacia, não? E eu vi, né, eu estive nos Estados Unidos, depois estive no governo, durante o governo percebi muito isso também, né, e voltando à advocacia, né, agora nesses últimos 2 anos, eu percebi que a OAB, ela não tinha mais o papel, não cumpria mais o papel que ela deveria cumprir tanto para a nossa classe quanto, efetivamente, para o serviço, né, do direito, né, num momento em que nós precisamos, essencialmente, da segurança jurídica no Brasil, de alguém, né, de um órgão com força que possa trabalhar nesse sentido. E a Ordem, como tu bem sabe, ela tem 2 características básicas, né, talvez 3. Né? A primeira é como assim, um bom líder, a boa liderança. Primeiro cuida dos seus. O bom líder primeiro cuida dos seus para depois cumprir o seu papel social. Não? A Ordem tem que cuidar da classe como um todo, garantir direitos para todos dentro da classe, oportunidades para as mulheres, para os jovens, para os idosos, para as pessoas com deficiência que sempre têm um potencial tremendo e não encontram lugar no mercado, proteger, né, a classe e projetar a classe, de certa forma, sem nenhuma acepção de pessoas. Por isso ela não pode ser político-partidária, ela não pode ter um auto-interesse. Bom, segundo lugar, a Ordem ela é uma voz do direito, hoje, principalmente nos tribunais superiores. Não? E eu ouvi outro dia, no conjuro da Fiesp, por exemplo, um ministro do STJ que dizia: hoje nós não dialogamos mais com a Ordem, dialogamos com institutos que têm cientificidade. A Ordem já não representa uma voz do direito para dialogar em termos jurídicos, mas muito mais ideológicos, infelizmente. Né? E a terceira coisa, nós precisamos representar a vida cidadã no que
eles desejem. Por exemplo, uma Fiesp que queira se apoiar em nós para a defesa de um direito, uma Faesp, né, tem que poder encontrar a força na ordem dos advogados. E hoje já não é assim. Há exclusividades e nichos protegidos. Então nós queremos voltar até a ordem com essa representatividade da classe e poder, de verdade, proteger a nossa nação, né, em toda a sua completude jurídica, né, com cientificidade e assim por diante. E essa equipe de ex-presidentes, Caio, Durso, Marcos da Costa, né, nós temos advogados grandes como Ricardo Sayeg, né, vai ter essa força e tem também esse ideal, também voltado para os valores humanos. Defender em primeiro lugar, né, o ser humano, que é o último fim do direito, ou o primeiro fim do direito. Dá a cada um o que é devido, através da justiça, para cada cidadão brasileiro, a partir do exemplo de São Paulo. Acho extremamente positivo, Ângela. Realmente, eu fui 8 anos conselheiro da ordem, de 79 a 84, depois presidi o Instituto dos Advogados, 85 a 86, e voltei a ser conselheiro em 87 e 88. Na época nós éramos apenas 24 conselheiros, 6 indicados pelo Instituto, eu sempre fui indicado pelo Instituto, e 18 eleitos pela classe. O Instituto tinha esse privilégio de indicação, primeiro, pela qualidade de juristas que lá estavam, segundo, porque a ordem saiu do Instituto, chamava-se Ordem dos Advogados do Instituto, dos advogados, a ordem do Instituto dos Advogados de São Paulo, do Brasil. E nós enfrentamos, 79, foi o período da redemocratização. Tivemos que lutar. E entendemos sempre que nós trabalhamos com a palavra, mesmo no período de exceção, em que havia censura de jornais, éramos nós, pela ordem. Tivemos, na época, um líder excepcional, foi o Raimundo Faoro, que, enfim, auxiliou essa luta pela redemocratização. Acho que voltar à ordem, ter o mesmo prestígio que tinha naquela época, eu acho muito importante. Não que eu critico os que aí estão, que estão fazendo um trabalho, mas eu acho que nós temos que ter ideais mais elevados. Temos que defender a classe, e eu sou advogado há 67 anos, e, por outro lado, além de defender a classe, deveria as instituições. No meu decálogo do advogado, você se lembra? Sim. Eu coloco a defesa das instituições, Sim. porque é a única profissão que tem por ideal a defesa das instituições pro bono. Nós defendemos as instituições sem receber nada. Sim. Defendemos os nossos clientes onde recebemos os honorários dos nossos clientes. Mas as instituições, ao contrário de todos os outros poderes, nós defendemos pro bono. Muito bem. Eu orgulho de ti, viu, pai, nesse sentido. E então, o que você entende também, Ângela, é de que esta chapa que tem o José Vicente, eu dei um apoio enorme ao José Vicente quando ele criou a Universidade de Palmares, um lutador, combate para não discriminação racial, e é uma universidade hoje que é vitoriosa. O Humberto Ávila, um dos maiores tributaristas, um dos maiores juristas do Brasil. Quer dizer, é uma chapa que, aliás, apesar de gostar muito da chapa do Alfredo Scaff, também que é um grande amigo, um outro lutador, carinho grande por ele. Eu vou votar com vocês, porque eu acho que vocês têm uma grande participação de juristas de expressão na Constituição e esse ideal que você acaba de apresentar. Eu queria falar também um aspecto, isso também característico dessa chapa, que nós queremos a projeção da mulher, né? Também a igualdade racial, também, mas queria falar especialmente da projeção da mulher, porque hoje a mulher ela tem espaços
politicamente corretos. Então, uma mesa lá de um congresso, foi uma mulher que é politicamente correta, mas ela não tem voz, né? Muitas vezes ela não encontra uma plataforma para sua própria projeção profissional. E nós queremos trabalhar não de forma opositiva, porque hoje as políticas para a proteção da mulher e não projeção, muitas vezes, ela é muito opositiva. E nós vemos uma riqueza, esse trabalho complementar entre homens e mulheres, dando efetivamente, né, o espaço para a mulher e também para que ela possa realizar o seu trabalho no lar, com corresponsabilidade no lar, e assim nós podemos ter essa contribuição feminina, não de forma bélica, que acontece hoje, infelizmente, mas de uma forma harmônica, né, com uma riqueza, uma somatória, né, de trabalho, dando o espaço devido à mulher também. E temos muitos programas para isso. Eu considero também outro ponto de extremo valor, até porque a minha esposa, que foi minha namorada até morrer, 67 anos de namoro, 62, que é sua mãe, ela era minha colega de turma. E era um pequeno grupo de mulheres que frequentavam. A nossa turma representava 12%, 88% de homens e 12% de mulheres, quando eu e a Ruth juntos entramos na Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco, e sabemos como achavam, por exemplo, nos tribunais não se deveria ter mulheres. A luta, quando eu participei de banca examinadora, eu dizia, eu não entrarei naquilo que era um esquema tradicional, de que se devia dar uma porcentagem pequena, que tinha mínimo que as mulheres não podiam fazer, ir para os últimos fusos horários no Brasil. Então, hoje, as mulheres adquiriram um papel relevante, importante, que eu admiro muito, que eu sempre defendi e que eu vejo com muita felicidade a minha filha também defendendo. Vamos agora aos nossos comerciais, depois vamos continuar o programa. Todos os programas eu ofereço um livro para o convidado. Não vou oferecer nenhum livro, você já tem todos os meus livros. De forma que essa parte do programa, da oferta, você não vai ter, e você já os tem, os livros que eu escrevi. É verdade, tem que ter um bom espaço, viu, em casa, sempre. Porque cada dia eu ganho mais um livro. Mas, Ângela, você viveu nos Estados Unidos durante quase 2 anos, foi professora visitante de Harvard, e preparou a sua tese de doutoramento, inclusive, nos Estados Unidos, que, aliás, eu assisti, foi brilhantemente defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de colocar o seguinte: nós tivemos uma vitória do presidente Trump, uma vitória expressiva. Toda a imprensa não gostando do Trump, que na verdade é um cidadão que foi um self-made man. Inclusive, é o que o americano gosta, aquele cidadão que, através do trabalho, etc., conseguir uma posição na sociedade. Mas os jornais queriam acamá-la e, enfim, só se tornou candidato pelas deficiências do Biden em função da idade. Como é que você vê hoje, nessa vitória, primeiro ponto, os valores que o presidente defende, mas que me parece que são os valores do povo americano que ele entendeu quais são. Em segundo lugar, a relação das nações democráticas favoráveis e as ditaduras, na qual, infelizmente, o Brasil, uma parte delas é aliado, uma ditadura da China, a ditadura do Irã, a ditadura da Rússia, e que, enfim, está se colocando, pelo menos, numa posição de contestação da ditadura da Venezuela. Mas como é que você vê? A razão foi que o povo americano gosta desses valores, de quem se realiza, de quem oferece, luta pelos mesmos princípios que estão na Constituição americana, ou é apenas uma reação à incompetência do presidente do Partido Democrata de apresentar um candidato que teria uma viabilidade de ser aceito pelo povo americano? Olha, a experiência que eu tive é que efetivamente esses valores são os valores da federação,
são os valores iniciais, né, da liberdade, propriedade, a vida, né, e são os valores constitucionais que uniram essa federação. E eu vejo como uma expressão. Eu estava hoje até comentando, bom, estou celebrando essa vitória assim, com todo o meu coração. Né? Por quê? Né? Porque hoje nós estamos até comentando, às vezes as pessoas tinham até vergonha de dizer, porque o Trump tem o seu estilo, né? Mas ele tem esses valores. Eu tenho muita gratidão ao Trump. A gratidão por ele ter, primeiro, participado, o primeiro presidente que participou de uma marcha pela vida. Eu participava das marchas lá, não? E ele... E, portanto, contra o aborto. Contra o aborto, e ao mesmo tempo ele criou, olha, isso ele tem um mérito tremendo, ele criou uma Suprema Corte forte em valores. Se é uma coisa que um presidente pode fazer, né, que só ele pode fazer, é fortalecer, né, dentro das nossas legislações, uma Suprema Corte forte. Eu queria explicar, inclusive aos telespectadores, que Ângela e eu participamos do julgamento como amicus curiae naquele julgamento da Suprema Corte Americana que derrubou a decisão anterior, Roe v. Wade, que era uma decisão favorável ao aborto, dizendo que a matéria não teria que ser examinada e cada estado poderia decidir como queria. E os telespectadores, eu e Ângela participamos como partes, como advogados, como juristas do mundo inteiro. Éramos 141 juristas de todos os países defendendo o direito à vida desde a concepção. E nós devemos a ele, porque foi a Suprema Corte também escolhida, de certa forma, nos últimos anos por ele. Né? Tinha essa visão da vida. Né? Ao mesmo tempo, eu ficava pensando, quando a Kamala Harris falava, não, porque a minha bandeira é o aborto, etc. Né? O Trump tem esse Make America Great Again, né? Mas eu falava assim, ele pode fazer Make America Great Again, por quê? Porque quando a própria América põe os seus cidadãos no lixo, né? Como é que ela vai poder ser grande de novo? A Kamala jamais poderia fazer isso, de fato, mas o Trump, ele defende esse primeiro direito, né, que é a vida, né, e isso já supõe depois a liberdade, a propriedade, assim por diante. Né. Por outro lado, eu agradeço muito porque nós pegamos tempo de governo juntos. Né. Então, no primeiro ano do governo da Secretaria da Família, o Trump mandou gente para o Brasil. Né, e eu tive um trabalho conjunto com o governo deles, porque ele dizia, nós temos 2 países de dimensão continental que tem os valores humanos. Nós temos que nos juntar. E assim nós fizemos, assinamos, pela gestão Trump, o Geneva Consensus Declaration, a Declaração Consensual de Genebra, defendendo a vida, a família, a projeção da mulher e não redução aos direitos sexuais e reprodutivos e a soberania dos países sem intervenção de organismos internacionais, como nós estamos vendo agora no caso Beatriz, como nós vemos às vezes na UEA ou na ONU, não imponha, né, dentro da soberania, legislação que vá contra o ser humano. Eu queria explicar aos senhores telespectadores o seguinte, minha filha foi secretária da família, uma secretaria criada no governo Bolsonaro e extinta com o governo Lula. E é interessante o seguinte, ela, quando falou na ONU em defesa da vida, mais de uma vez, foi por esse consenso de Genebra, em que, na ocasião, o Brasil assinou e os Estados Unidos. E eram quase 40 países. 37 países. 37 países. Agora é possível, isso volta a rejuvenescer. Com certeza. E essa marcha que todo ano existe nos Estados Unidos, a favor da vida, você participou uma vez, né? Sim, não, a gente organizava até, né? E foi muito interessante, né? Porque essa marcha, durante 50 anos eles marcharam, como vale a pena, hein? 50 anos. E essa última foi para celebrar, as últimas 2 foram para celebrar a vida, né? Então, eu penso que hoje o mundo tem uma vitória, né? Uma vitória da liberdade, né? De uma liberdade econômica, de uma possibilidade de defender também o ser humano nesses valores. Infelizmente, esse governo atual brasileiro, ele entrou e em janeiro, eles já tiraram a assinatura do Geneva Consensus Declaration.
E agora nós vamos... Eu estava em reunião a semana passada e estou indo para Washington agora, dia 13, né? Porque nós vamos reorganizar essa pauta, né? Para poder efetivamente, aqui na nossa América Latina, nós temos Milei junto com a gente também, né? Para resgatar esses valores humanos que, infelizmente, né? Foram por essa filosofia woke, que hoje está na moda nos Estados Unidos, né? Que realmente é uma redução do ser humano a valores anti-humanos, na verdade, né? Nós vamos ressuscitar, eu penso, vamos resgatar muitos valores no plano não só continental, mas mundial. Estou muito contente com essa vitória, estou celebrando. Eu tenho a impressão que essa defesa de valores é o que pode salvar o mundo. Quando damos liberdade, se transforma rapidamente em libertinagem, quando não se respeita os valores da família, da vida desde a concepção, as lutas contra a corrupção, contra a dignidade do ser humano real, contra os governos com honestidade, com ética na administração, nós corremos um risco de dizer: vale a minha liberdade, eu sou mais importante que tudo, não me interessa a minha sociedade. E quando cada um faz o que quer, há risco de uma falsa noção de liberdade. O que nós vemos é exatamente o que nós estamos vendo no mundo inteiro. Uma degradação da concepção de família, de ser humano. Então, eu tenho a impressão que isso volta com uma luta que vocês estão fazendo na OAB, deverá trazer os mesmos princípios. Do mesmo jeito. E eu volto só à figura do Trump, né? Porque a mídia hoje, ela ridiculariza figuras, né? Como ridicularizou aqui, né? O nosso presidente anterior, o Bolsonaro, e depois ridicularizou o Trump. Mas é impressionante ver como eles foram instrumentos de valores, né? Eu lembro que o próprio Bolsonaro dizia, né? Enquanto eu estiver aqui, o aborto não entra. Né? E é isso que nós precisamos, não é se perder em características que todos nós temos, né? E nós teríamos que até avaliar bem, né? Entender bem, por exemplo, a sinceridade do Bolsonaro, a luta pela vida que teve o Trump, pela sua própria vida, pela economia, assim por diante, e ficar com as propostas. E dessa forma eu volto até a eleição da OAB. Desde o começo, quando eu entrei para a chapa, eu falei: nós não vamos atacar pessoas, como eu aprendi de ti, né? Não é atacar pessoas, é apresentar propostas. Eu acho que muita gente perde da democracia porque a gente ataca pessoas, né? Ridiculariza pessoas e não vê, né? O que essa pessoa poderia ser como um instrumento e assim por diante, né? E ter boas propostas. Uma verdadeira democracia são boas propostas, né? Para que a gente possa ir modificando juntos a sociedade. Encerramos assim. Eu agradeço muito a minha querida filha Ângela, que para mim é muito importante, e vocês vão, telespectadores, saber por quê. Não só porque minha filha, todos os pais gostam das suas filhas, mas é que depois que faleceu a minha saudosa esposa, isto é, há 3 anos e 10 meses, tem sido Ângela aquela que tem vivendo comigo, passando a morar comigo, desde o falecimento da Ruth, quem tem dado todo o apoio necessário. De maneira que, além de ser a filha, a grande jurista, a minha confreira na Academia Brasileira de Filosofia, aquela que tem os títulos universitários importantes, o que é mais importante para um pai de 89 anos é ter ela permanentemente comigo, morando comigo. Então isso eu queria que todos os telespectadores soubessem, no momento em que eu agradeço a sua presença e, ao mesmo tempo, os convido novamente para o próximo programa, no próximo domingo.